irmãos e irmãs e caro ouvinte da Palavra de Deus. Muito bom dia a todos, que Deus vos abençoe. Nós vamos nessa primeira escola bíblica dominical, que nós estamos enfrentando esse período de pandemia e com vários decretos. Nós estamos nesse formato online para todos os que nos ouvem nesta manhã. E o assunto de hoje que nós vamos tratar é sobre a apostasia, é sobre exatamente o que está acontecendo no mundo de hoje, o que está acontecendo com a religião, o que está acontecendo com a população. E nós vamos falar de apostasia em 3 tempos. Eu quero fazer esse estudo, como é um estudo de suma importância para nossas vidas, não somente para a vida dos cristãos, mas para a vida de todos os seres, sobre apostasia, sobre 3 lições que nós vamos fazer, porque de relevância para nossas vidas. E vamos começar sobre o conceito de apostasia, para que você saiba o que é. Então, ela nasce lá no grego antigo, na apostasis, que significa estar longe, né? Apostasia significa estar distante, afastado. Ele tem um sentido de afastamento definitivo. Ele não é um afastamento breve, ele é definitivo, assim também como ele é deliberado para algumas coisas, né? O que é também apostasia? Apostasia é a renúncia de uma fé que você tinha antes, de uma doutrina que você tinha antes. Ao contrário de uma crença popular, de qualquer fé popular, ela não se refere a um mero desvio da fé, não, ela é um afastamento definitivo, como nós já falamos aqui, né? E a apostasia, ela se manifesta publicamente, assim também como do modo oculto. Na Bíblia, a apostasia, ela é o abandono definitivo da verdade de Deus. A apostasia na Bíblia também é negar as verdades bíblicas, né? As promessas. O apóstata, né? Aquele que nega Jesus, ele passa a acreditar numa mentira sobre a Bíblia. Em vez de ele crer, ele passa a desacreditar na Bíblia. Então, claro que ele vai rejeitar por completo, né? Essa pessoa que rejeita, ela rejeita a verdade. Então ela aprende os ensinos errados. Quando ela rejeita os ensinos da Bíblia, ela passa então a aprender os ensinamentos errados. Por isso que vem então a apostasia, por isso que vem então um engano na mente dessas pessoas. E quem vem para fazer isso, para desviar do bom caminho, é o diabo. O diabo está atento, por quê? Porque estamos nos finais do tempo. É onde o iníquo, né, como diz a palavra de Deus, ele está em ação. Né? É exatamente isso que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Nós vamos, onde está baseado aqui a nossa referência bíblica. Ela está em Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 8. Então acompanhem comigo, ouvintes da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 8. Ele diz assim, olha, Paulo, ele está exatamente defendendo, ele está denunciando a apostasia dos falsos profetas. E esses falsos profetas, eles estavam seduzindo, eles já estavam convertendo as pessoas sem ser o evangelho de Cristo. Olha que Paulo diz para os Gálatas, ele diz assim, capítulo 1, versículo 6, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, né, os falsos profetas, e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí o 8 diz assim, ó, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja o quê? Né? Seja amaldiçoado. Essa aqui é a palavra de Deus que fala sobre a apostasia, né? Paulo falando aos Gálatas porque eles estavam se desviando devido aos ensinos maus, ensinos
doutrinários que não eram verdadeiros. Paulo, então, aqui ele enfatiza muito a respeito disso. E ele fala, né? Então, eu estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que vos chamou, né, da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Vocês estão caindo, né, no evangelho que não é verdadeiro. Então, amados ouvintes, preste bem atenção. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. É por isso que nós temos que mergulharmos, principalmente nesses últimos tempos, que nós estamos falando sobre apostasia. A volta de Jesus está próxima, como nós acabamos de ver o louvor. Você prestou atenção? Jesus está voltando, né? Então nós temos mais do que nunca nos ter com uma entrega na palavra do Senhor. Nós temos que realmente fazer um esforço para que realmente não venhamos cair nessas doutrinas falsas, que esses falsos mestres. E você pode perceber, ao redor de você, ao redor da igreja, está tendo doutrinas. Mesmo essas igrejas grandes, que não vamos citar nomes, e você sabe que tem multidões pregando sobre prosperidade, pregando sobre curas, né, que não vem de Jesus. Amados irmãos, aí o falso profeta, ele está por trás de tudo isso. Paulo falando na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele descreve a apostasia, vejam só, como algo que virá e precederá. É algo antes que vem da manifestação. Olha só, vem a manifestação do anticristo. Eu vou dizer o processo para vocês, nessa carta que nós vamos já ler, né, nesse trecho. Vem a apostasia, o homem vai negar Cristo, né? Você está vendo, nos carnavais estão querendo fazer festas ali de Jesus sendo subjugado, também lá a Porta dos Fundos, também você vê lá em Garanhuns, em Pernambuco, né? Aquela cena que houve polêmica também, tudo isso vocês percebem que está tendo a manifestação. Então vai acontecer primeiro a manifestação de quê? Da apostasia, isso que eu acabei de falar. Depois vem o anticristo, o anticristo já está agindo no mundo, e vem a volta de Jesus. Esses são os três processos. O que está faltando? Somente Jesus está voltando, aleluia. Tá? Ele vem me buscar, e ele vem buscar você, né? A partir do momento que você não for um apóstata da palavra de Deus. E olha só o que diz Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém, eu vou ler bem compassado, para que eu e você entendamos. Ninguém, de nenhum modo vos engane, aleluia, tá vendo? Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, tá vendo? A apostasia está escrito, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? É o anticristo, filho da perdição. Olha o versículo 4 que diz, é a palavra de Deus, não é o pastor que está falando, não é um irmão, né? É a palavra de Deus que diz, aí o qual se opõe, olha só o inimigo, a astuta do inimigo diz, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus. Presta atenção, caro ouvinte, tudo que se chama dele vai se opor, e também do objeto de culto. O que é objeto de culto? Tudo aquilo que nós adoramos, o templo do Senhor, né? As orações, tudo, ele vai se opor. O iníquo ele vai fazer isso. A ponto, olha só o que vai acontecer, ainda não é isso, ainda não é tudo. Olha só o que o diabo vai fazer. A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Olha só a astúcia. Não foi por isso que ele caiu? Aí diz assim, olha a palavra de Deus. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o diabo. Ou seja, ele vai afirmar que é o próprio Deus. Preste atenção, caro ouvinte da palavra de Deus. Irmãos, é os últimos tempos. Essa escola bíblica de hoje, ela está vindo a te alertar, nos alertar a igreja do Senhor. Então vamos tomar o máximo de cuidado. Assim como nós temos os protocolos para advertir sobre a doença da pandemia, sobre o Covid-19, todos aqueles processos, meu irmão, tome cuidado. Leia a Bíblia, está aqui, a Bíblia não está longe, ela está perto de você, a palavra de Deus. Se entregue a Deus. É os últimos tempos. Aí então eu quero ver com você agora a natureza da apostasia, a natureza generalizada dessa apostasia, né? Quando que surge a apostasia? Quando a pessoa não tem seu coração voltado para Deus, tá certo?
Apostasia é quando você não tem o seu coração voltado para Deus. Apesar de conhecer a verdade, o apóstata, o negador de Deus, ele rejeita e prefere acreditar em mentira. É claro, se você não acredita na Bíblia, se você não acredita na verdade, você vai acreditar em mentira. E o seu coração fica cego e passa a acreditar em mentira. É isso que o diabo faz, ele é uma cegueira espiritual. Romanos, capítulo 1, versículo 21, ele diz, presta bem atenção, que a palavra de hoje ela vai falar muito ao teu coração. Olha, ele diz assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, olha, presta atenção, o apóstolo é isso, ele tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Então, essa é a palavra de Deus. Aí, por quê? Porque olha só o que diz em João, capítulo 1, né? Lá 12 diz, né? Veio para o que nasceu-se. E eles não aceitaram. Tá? E olha que continua aqui a palavra, ele diz assim, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Aqui, versículo 22, ele diz, inculcando-se por sábios, olha só, então, eles chamam-se de são sábios, tornando-se loucos. Para Deus isso é loucura. Esses homens que se dizem, por quê? Porque Deus quer que nós submetamos, né, debaixo da sua palavra, do seu poder. E o homem não, ele quer ter o poder dele, então ele se diz sábio, e para isso Deus é o quê? É loucura, é idiotice, né? Então vamos prosseguir aqui ainda na palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a parte B, ele diz assim, ó, por quê? Porque Paulo, ele ia viajar, mas ele não estava certo que ia viajar. Aí ele diz para Timóteo, ele diz assim, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, se caso ele não chegasse, né? Então fique ciente como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Baluarte é a proteção, é aquela proteção que não deixa o inimigo passar, é isso que é a palavra de Deus. Aí Paulo, ele vem e ele diz essas palavras tão maravilhosas, né? Que fique ciente de como se deve proceder. Agora vem a palavra. Aí no capítulo 4, versículo 1, né, logo na frente, ele diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, presta atenção, dando espírito a ouvidos enganadores e doutrinas de demônios, e muitos abandonarão a fé, obedecendo quem? Os ensinos enganadores. Está aqui, está escrito na palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ver, ele de forma nítida, ele afirma, né, a natureza da apostasia. Quais são? Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Está aqui a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, que é agora que estamos vivendo, apostatarão alguns da fé. Por quê? Porque eles dão ouvido a quê? A espíritos enganadores, a doutrina de demônio, a demônios. A nossa luta ela não é contra a carne, contra o espírito. Você sabe disso. Né? Essa palavra é muito oportuna, né, que diz. Tá? Então a Bíblia ela fala da sã doutrina. O que é a sã doutrina que Paulo fala a Timóteo? É uma doutrina que é uma doutrina proveniente de Deus. E ela fala de outra doutrina também, dos homens, que fala lá em Mateus 15, 9. O que é a doutrina dos homens? São costumes, tradições impostas pelos homens e como se fosse o quê? Doutrina de Deus. É isso que as igrejas da prosperidade, né, essas denominações de cura estão fazendo. Eles estão aplicando doutrina de homens como se fosse coisas de Deus, não é isso? Agora tem outra doutrina, é a doutrina dos demônios, que são os ensinamentos distorcidos ensinados pelos falsos mestres. Esse que Paulo citou aí, que sofrem influência, e é claro, isso sofre influência diretamente dos espíritos malignos. Não é espírito daqui, não é espírito malignos que estão interferindo na vida dessas pessoas. Tais ensinamentos, esses ensinamentos que são falsos, eles afastam as pessoas de Deus e tornam espiritualmente insensíveis, irreconciliáveis. Por isso que as pessoas estão com o coração duros. Por isso que você faz apelo na igreja, você não vê mais as pessoas por causa da apostasia, né, que tem. O versículo, lá em seguida aqui do 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, né, que nós lemos 1, e do 2 a 4, percebam como Deus está falando. Ele fala de algumas características da igreja apóstata.
da igreja, né, dos últimos dias. Olha o que ele diz: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, preste bem atenção, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, nessa parte ele fala sobre o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, isso são os falsos profetas, né? E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda a escritura de Deus é boa e não há nada de rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Quem são os... Da onde que é a origem da apostasia? O que Paulo está falando aqui? São homens falsos, hipócritas, né? Aquilo que Jesus sempre falava, hipócritas. Ele falava sempre, mentirosos, fingidos, mente cauterizada. Então, são contra a instituição do sagrado matrimônio, esses homens que eles estavam pregando. Deus não abençoou o casamento? Deus não disse que um casamento ia multiplicar as pessoas e todas seriam abençoadas também como a família de Abraão, a partir de Abraão? Então, e por que o homem está dizendo agora que ele está falando sobre o casamento? Né? Falando mal. Então, vamos prestar muita atenção nesses últimos tempos. Agora, você pode perguntar, a apostasia ela virá? Claro, já falamos, a apostasia é profecia, nós já vimos lá na frente. Né? Ela virá sim, por quê? Porque está profetizada nas Escrituras. Ela não vai deixar de passar. Tá? E por quê? Porque está de forma explícita. Qualquer um que lê a Bíblia está vendo isso. Né? Seus efeitos da apostasia já está acontecendo agora. Nesse momento, nós devemos estar alarmados, preste bem atenção, caro ouvinte, né? Meu aluno desta manhã, veja só, devemos estar alarmados e nos proteger da sedução dos últimos dias. Jovens, se protejam dessa sedução do mundo, não se conformem com o mundo. Adolescente, obedeça a sua mãe, seu pai. Não vá seduzir esse negócio aí de telenovelas, de romances, né? Isso que passa aí nessas televisões mostrando o que os jovens têm que fazer, que é tudo errado. Não, isso é sedução do mundo. Procure aplicar, procure ser que nem Timóteo, Tito, esses homens bíblicos. Né? Lembre-se que da recomendação de Paulo a Timóteo, que ele diz, olha só, em Timóteo, nós estamos navegando aqui em Timóteo, capítulo 4, e versículo 16, olha que diz. Olha Timóteo dizendo assim, Paulo dizendo a Timóteo, dizendo, tem cuidado de ti mesmo, da sã doutrina, oh glória. Ainda diz assim, persevera nessas coisas, persevera nos teus deveres, porque fazendo assim, te salvarás a ti mesmo e como também a todos a que ouvem, todos que estão te ouvindo. Olha a palavra de Deus maravilhosa falando. Tá? Né? Então, esse conselho de Paulo a Timóteo, serve para mim, serve para você, né? Cuida de ti mesmo, da sã doutrina, dos teus deveres espirituais. Amados, a apostasia, ela se manifestará com uma força descomunal. Presta atenção, não é à toa não. Não brinque com a apostasia. Não brinque de ser cristão. A apostasia se manifestará com uma força descomunal e se intensificará à medida que vai ganhando força. Se nós não combatermos a apostasia na igreja, nas nossas vidas, ela vai se espalhando. É isso que está dizendo aqui. Tá? A apostasia é um dos sinais da vinda de Cristo. E esta vinda será segundo a eficácia de Satanás. Não é isso que nós vimos? Ele vem com todo o poder. Não sou eu que estou dizendo que Satanás tem poder. Foi lá em 2 Tessalonicenses 2,9. Ele vem com toda a eficácia de poder. Aí você vai dizer, o diabo não tem poder. Ele tem, a palavra está falando. É o Espírito Santo que está falando para você não ficar enganado. Tá certo? Olha só o que ele diz lá. Ora, o aparecimento do iníquo, isso perceba, 2 Tessalonicenses 2,9, o aparecimento do iníquo, do diabo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios, ou seja, ele vai fazer milagre, é isso que ele vai fazer milagre, quer dizer, mentirosos, né? E com todo o engano de injustiça ao que perecem. Por que nossa política está corrupta?
É todo engano de justiça, amados irmãos. É o inimigo por trás de tudo isso. Se a igreja realmente ela abrir os olhos nesse momento para a apostasia, meus irmãos, minhas irmãs, caro ouvinte, as coisas serão diferentes. Então, nós teremos, queridos, nós teremos vida nova, nós teremos uma nova visão, um novo mundo, um novo proceder, uma nova vida, se realmente nós abrirmos os olhos para o que está acontecendo no mundo. Nós somos espirituais. Não esqueça disso. Então essa é a nossa primeira lição. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. É a palavra de Deus. E eu quero que você se prepare para a próxima aula da nossa EBD. Se prepare, que Deus vai continuar falando no teu coração. Quem sabe você não tem uma conversão verdadeira, genuína. Você que não conhece a Jesus, entregue essa vida para Jesus. Tudo que está acontecendo isso, tem o dedo de Deus. Deus está no controle. Amém, amados irmãos? Caro ouvinte, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Jesus vem, aleluia, glórias.